A palavra de hoje, ela está lá em Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21, que vai dizer o tema para nós: ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. E a passagem ela disse para nós que naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ver eles e os curou, aqueles que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus chamou as multidões. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos e irmãs, hoje Jesus dá um grande ensinamento para nós. Hoje Jesus dá um grande exemplo para cada um de nós. Às vezes nós queremos que o outro faça aquilo que nós mesmos podemos fazer. Às vezes agir na vida do outro se torna uma necessidade para nós, para que nós possamos entender qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Porque o tema de hoje ele já diz que ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Ou seja, aquele momento ali, a gente percebe que Jesus testou os seus discípulos para ver como é que eles sairiam naquela situação de dificuldade, de desconforto, de até mesmo uma situação sem... Para eles era como que sem saída. Mas Jesus observou. Jesus viu que já estava entardecendo e os discípulos, eles aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, esse lugar é deserto, a hora é adiantada. Despede essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E nesse momento Jesus silenciou e observou. Mas depois Jesus falou. Jesus disse, diante daquela afirmação, Jesus disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E às vezes nós pensamos que dar de comer ao outro é simplesmente saciar a fome do outro. Não. Dar de comer ao outro é você dar atenção, é você dar carinho, é você dar o melhor que você tem dentro de si. É você ser simples, humilde, generoso. É você, às vezes, esquecer um pouco de si próprio para ajudar aquele a quem não tem a quem recorrer. É você se desligar um pouco das suas vaidades e dedicar àquela pessoa que tanto necessita. Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é um ombro amigo, às vezes é um direcionamento, às vezes custa tão barato, é tão simples. Às vezes aquela pessoa está precisando apenas de uma atenção, de um abraço,
de uma palavra amiga. Às vezes é coisa tão simples e você pode fazer isso, você pode ajudar, mas às vezes nós achamos tão difícil ajudar o outro. Às vezes a gente acha tão complicado ajudar o outro que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Tá tão bom aqui eu quero ficar, assim eu quero ficar e não tô nem aí para os outros. E às vezes a gente pensa assim, e não pode ser assim. Agora a situação desfavorável está sendo para o outro, mas depois pode ser para mim. Então, agora que eu estou sendo ajudado, depois eu preciso entender que eu posso estar em outra condição depois. Depois é eu que vou ajudar. Eu preciso ajudar para entender que no momento que eu estava caído, teve alguém que me levantou. Agora que eu estou levantado, estou de pé, eu preciso levantar quem está caído. E assim precisa ser sucessivamente, um ajudando o outro. Entendendo essa colocação de Jesus, não é simplesmente comida para saciar a fome, mas é nós entendermos que nós viemos nesse mundo com um objetivo. E o objetivo não é simplesmente colocar peso na terra, mas o nosso objetivo é fazer bem as pessoas, fazer bem o nosso próximo. Que Deus assim nos abençoe.